ouvindo? Estamos começando agora o podcast Medusa Cast Pergunta. Comigo, Camille Rampinelli. Até que enfim saiu o nosso primeiro podcast, hein, pessoal? Eu sou Keila Barcelos. Eu sou Tereza Cristina Rocha. E eu sou João Paulo Rodrigues. Você sabe o que é podcast? Galera, podcast é como um programa de rádio na internet, que você pode ouvir onde quiser e na hora que quiser. Basta dar o play. Do mesmo jeito que a rádio, a TV e a internet, podcast é uma mídia de transmissão de informações. Porém, a sua origem é recente e ainda vem crescendo, principalmente no Brasil, onde infelizmente ainda é consumido por poucas pessoas. Eu perguntei para uma galera se eles sabem o que é podcast, mas deixando claro que a gente não pode tomar o resultado por referência, já que a gente só perguntou para algumas pessoas. Medusa Cast pergunta. Medusa Cast pergunta. Qual é o seu nome? Meu nome é Elisa. Elisa, sabe o que é podcast? Não sei. Nunca ouviu algum? Não, nunca ouvi. Qual é o seu nome? Meu nome é Donaldo Fontes, do curso de Direito. Donaldo, você sabe o que é podcast? Podcast é como se fosse uma mensagem que é passada via rádio ou via internet sobre determinados assuntos. Você tem costume de ouvir algum? Tenho o costume de ouvir alguns na CBN. Você já ouviu falar de podcast? Já. Onde você ouviu falar? YouTube. Então, pra você, o que é podcast? É como se fosse YouTube, mas sem um vídeo. É uma rádio em si, pra mim é isso. Falando sobre os assuntos. Né? Você costuma ouvir algum? Não mais, nós já ouvi alguns sobre tecnologia. Bom, pessoal, nós ouvimos várias respostas diferentes. E será que alguém acertou? Nós vamos descobrir isso agora com o professor Rodrigo Cerqueira, coordenador do curso de jornalismo da UVV. Olá, professor. Obrigada pela entrevista. Rodrigo, o que é podcast? Bom, podcast a gente costuma chamar por esse nome os arquivos de áudio que, em geral, são disponibilizados na internet para que as pessoas possam ouvir, baixar e ouvir em dispositivos móveis. Daí o nome podcast. A ideia é de que você pode levar aquele arquivo, que seja um programa, por exemplo, de rádio, ou uma conversa, um bate-papo sobre séries, são os podcasts mais famosos, mais difundidos. Em geral, você vai baixar para ouvir durante o dia, fazendo algum tipo de atividade. Então, esse tipo de arquivo, ele inicialmente dizia respeito à distribuição em dispositivos móveis como iPod na época, antes ainda do iPhone, e mais tarde com os celulares, agora todos eles com aplicativos de players, né? Esse tipo de conteúdo acabou se generalizando e ele já existe em muitas áreas diferentes. Qual o seu contato com o podcast? Você ouve, já fez algum? Bom, primeiro como ouvinte de podcast, muito pouco eu ouço. Já ouvi no passado podcasts sobre seriados de TV. Na época que eu acompanhava Lost, por exemplo, eu ouvia um ou dois podcasts mais famosos sobre Lost, sempre depois dos episódios, se tinha esse interesse, né, pelo debate a respeito da série. Com produção de podcasts, a gente aqui mesmo na UVV, a gente já fez no passado, ali por volta de 2011, mais ou menos, a gente tinha alguns programas de rádio aqui que eram transmitidos pela internet e depois editados em formato podcast. Então, essa experiência a gente já teve de produção aqui na rádio e os alunos se interessavam bastante, porque é um formato interessante. A gente fazia como um bate-papo, colocava algumas músicas, às vezes tinha entrevista. Então, na verdade, a lógica de todo podcast é que a gente consiga tornar um produto atrativo para a pessoa, né, ouvir durante um período mais longo. Acho que a gente conseguia fazer isso aqui nesse formato. Professor, nós vimos que poucas pessoas têm contato ou até mesmo têm consciência do que é realmente podcast. Ao que se deve a falta de conhecimento de algumas pessoas? Eu acho que as pessoas, elas sabem o que é o produto, mas talvez elas não chamem isso de podcast. E há também o fato de que muita gente ouve a rádio no celular ou baixa músicas e tem uma playlist no celular e não se interessa por esse conteúdo produzido e formatado por outra pessoa. Então, acho que as duas coisas acontecem. Talvez o nome podcast não seja tão popular e a pessoa diga, eu baixo sempre o programa do fulano, eu baixo sempre o bate-papo de tal, enfim. Isso é uma possibilidade, mas acho também que o podcast tem um pouco do seu público limitado pelo fato de que as pessoas gostam de estar no comando
da sua playlist, por exemplo, e acabam utilizando o celular para tocar as músicas que elas mesmas escolhem. Como nós podemos superar esses obstáculos? Você acha que o podcast futuramente ele pode se popularizar? Olha, eu acho que a popularização do podcast talvez dependa de uma melhora na distribuição. A ideia de que eu tenho que entrar no site, em algum lugar, e baixar um aplicativo, ou depois entrar no lugar para baixar o arquivo de áudio e transferir para o celular, como se fazia no passado, isso não ajuda. Hoje em dia você tem assinaturas de determinados programas que disponibilizam o arquivo em podcast. Aí você tem o aplicativo que lê e aí, portanto, cada vez que um programa novo desse está disponível, ele baixa para o aplicativo. Então, eu acho que nesse formato é possível que sim, que a gente consiga popularizar o podcast, desde que as pessoas recebam para ouvir e não que ela tenha que se programar para entrar num site sempre e baixar o arquivo e depois transferir para o celular, ou já baixar direto no celular e colocar num aplicativo de player de música, por exemplo. Então aí eu acho mais difícil. Se você conseguir entregar às pessoas, principalmente associar a existência desse podcast a outras mídias digitais, a redes sociais, por exemplo, aí você consegue talvez aumentar a audiência. Porque, por exemplo, você pensa, eu tenho uma conta no Twitter, um perfil no Facebook, de um determinado grupo ou projeto, e aí esse projeto vai ter um podcast. Quer dizer, esses perfis no Twitter, no Facebook, eles têm que servir para dinamizar esse arquivo de áudio, esse podcast, para que as pessoas se interessem, para que elas possam baixar, para que isso repercuta de alguma maneira. Também não dá para achar que só carregando o arquivo de áudio lá numa plataforma que distribui, as pessoas vão voluntariamente entrar lá e encontrar o meu programa e vão ouvir. Então, assim, tem que ter um trabalho em redes sociais para que esse arquivo seja desejado pelas pessoas, porque elas queiram ouvir o conteúdo desse podcast. Então é isso, professor. Muito obrigada. Obrigada, professor. Não. Gente, vamos ouvir podcast mais, pelo amor de Deus. Vocês não sabem o que estão perdendo. Além de ser prático e poder baixar e ouvir em qualquer lugar, os temas são diversos. Vocês podem achar temas sobre literatura, cinema, política, enfim, várias coisas. Podcast é vida, galera. Quando vocês começarem a ouvir, podem ter certeza que não vão querer parar mais. Além dos podcasts que irão ser postados aqui no Medusa Digital, vocês também podem achar outros em outros sites legais, como Radiofobia, Jovem Nerd e muito mais. Esse aí vocês podem conferir na listinha que vai estar aí no site, beleza? Mas enfim, só pra terminar. Pra ouvir é muito fácil. Basta acessar o site, abrir o post do episódio, clicar no player e pronto. Se quiser ouvir no ônibus de volta pra casa, é só clicar no botão do download, baixar os episódios que quiser e ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora. Viram como é fácil? Até a próxima, pessoal. Tchau. Até a próxima, galera. Até a próxima.